Oi, gente, bom dia. Bom, como eu disse, hoje eu vou contar pra vocês como é que foi os dias no hospital, os primeiros dias sem a Laura, tipo, como é que foi caindo a ficha, né? Eu parei no momento que a enfermeira levou a Laura, eu não consegui mais reagir porque o sedativo já tava fazendo efeito, e dali eu adormeci de novo. E quando eu acordei, já era muita gente vindo me visitar, a visita era de 2 em 2, e vinha pessoas, amigos, família, um atrás do outro, assim, vindo falar comigo. Era um negócio bem surreal, assim. Eu ainda não estava assimilando muito bem as coisas, ainda estava com o efeito do sedativo. Muita gente que foi me disse depois que estava lá e eu não me lembro. E aí, conforme foi passando o efeito do sedativo, fui caindo naquela realidade dolorida. Vou falar algumas coisas que eu senti, que provavelmente muita mãezinha sentiu, às vezes coisas que a gente tem até vergonha de falar, mas que eu acho que muitas devem ter sentido. Muitas que eu converso, que eu já tô conversando com bastante mãezinhas, muitas que eu converso também passaram por coisas parecidas e a gente tem um pouco de vergonha de falar. Por exemplo, eu senti vergonha, eu tinha vergonha, eu não queria olhar as pessoas, era um sentimento de incapacidade. Eu tinha vergonha que as pessoas fossem me ver. Eu tive vergonha de olhar a primeira vez pro meu marido. Eu tive medo dele me rejeitar. E depois que eu falei isso pra ele, inclusive, ele ficou até chateado por eu ter pensado isso dele. Mas, tipo, é um negócio que a gente pensa sem... Vem na cabeça, né? Não é por maldade. Outra coisa, a primeira vez que eu levantei, que eu consegui levantar, que eu tive que tomar banho, a enfermeira me ajudou. A primeira coisa que eu fiz foi chegar perto da janela e ver a altura que eu tava. Sabe? Passa muita besteira na cabeça da gente. Eu realmente olhei a altura que eu tava, a janela tinha grade. Com certeza eu não faria nenhuma besteira, entendeu? Mas passa na cabeça. Eu não faria porque eu tenho muito Deus no coração e eu sei que esse não é o caminho para eu vê-la novamente. Para eu vê-la novamente é só seguindo a palavra de Deus, caminhando aqui agora nessa luta, firme e forte, com Deus no coração, na esperança de um dia a gente se reencontrar. E é assim que eu vou viver. Mas passou na minha cabeça, sim. Passou fazer besteira, tipo, não querer seguir a vida sem ela, não sabia mais como seria a vida sem ela, não imaginava mais. Aí vi meu marido a primeira vez, foi tudo maravilhoso, ele foi muito carinhoso, choramos juntos, conversamos, foi muito difícil para ele também, com certeza. Aí depois, outro momento difícil foi a enfermeira chegar com uma faixa, enfaixar os meus seios para segurar o leite para não descer e me dar um comprimido. Foi muito difícil esse dia, muito difícil, chorei bastante. E depois, né, vai passando o dia, a gente vai caindo na realidade, pensando que a Laura nasceu, a Laura morreu e a Laura precisava ser sepultada. E aí o que eu percebi que não tinha ninguém assim ali, minha mãe, nem meu marido mais, tava com amigos, meu irmão, minha irmã, tudo correndo atrás disso, e uma amiga minha. Ai, foi um dos momentos mais difíceis, assim, depois meu marido chegou, depois de noite minha mãe veio me ver e já tinha feito tudo que deveria ser feito. Eu agradeço a Deus porque a minha mãe que pôde trocar ela, arrumar ela, preparar ela para aquele momento, não ficou na mão de desconhecidos. Minha mãe colocou a saidinha da maternidade, toda branquinha, fitinha no cabelo, colocou uma naninha junto. E daí quando minha mãe voltou, me contou como tinha sido, eu vi algumas fotos, ela fotografou também, pra eu ver como tinha sido, foi tudo... Bom, foi lindo, né? Não era o que eu esperava pra minha filha, mas o que poderia ser feito pra ela ali naquele momento, minha mãe, meu marido, meus irmãos fizeram com todo carinho, todo cuidado. Minha tia também tava junto. Aí minha mãe voltou de lá, me contou e aí eu tinha comprado um ursinho pra Laura no Dia das Crianças, quando eu tava grávida ainda, mas eu não sabia o sexo. Aí eu comprei um ursinho que eu considerava unissex e aí minha mãe levou ele pra mim.
Aí ele ficou lá no hospital comigo. Esse aqui é o bichinho, é o Lauro, eu chamo ele de Lauro. Ficou lá uns 3 dias no hospital comigo. E foi com ele no colo que eu saí do hospital, que eu acho que é um dos momentos mais difíceis para quem passa por isso também. É o momento da saída. Um momento difícil que eu passei foi que eu fiquei no andar da maternidade e eu escutava outras crianças chorando e me sentia mais incapaz ainda, sabe? Falar, não porque eu não queria que as outras mães estivessem com os seus bebês de forma alguma, feliz por todas elas. Eu queria era estar com a minha também. E uma noite até eu pedi um remédio pra dormir porque eu não aguentava, eu escutava os bebês chorando, meu bebê não tava ali comigo. Chamei a enfermeira, pedi um remédio. Nesse dia veio uma enfermeira enviada por Deus, com certeza um anjinho, sentou comigo e falou pra mim: eu vou te dar o remédio hoje, mas você vai prometer pra mim que você não vai viver à base de remédio. Eu tenho 43 anos, ela falou, sou casada há 21 e há muitos anos eu tô na fila de adoção porque eu não posso ter filho, ela me contou. Então eu queria te pedir que você agradecesse, por mais difícil que seja, o fato de você ter gerado uma vida, de você ter sentido uma vida no seu ventre. Eu nunca vou poder sentir isso, ela falou. Então você tem que procurar motivos para agradecer e você vai me prometer que você não vai viver à base de remédio. Eu vou te dar hoje e só. Aí eu prometi para ela. Aí aquilo que ela falou mexeu muito comigo, né? Já comecei a enxergar os motivos que eu tinha para agradecer. Tomei o remédio aquele dia, dormi. No dia seguinte a gente foi embora. Antes de ir embora eu fui no banheiro. Quando eu saí, meu marido que tava agarrado no bichinho, deitado na cama. Nossa, aquilo cortou meu coração, muito difícil. Aí descemos pra ir embora. Tinha a mãe indo embora com seus bebês. E eu indo embora com meu bicho de pelúcia. Aquele dia eu dou risada, porque hoje eu dou risada porque eu acho que eu parecia uma doida. Acho que se uma mãe me visse com o filho, ia achar, não, essa mulher vai roubar minha criança. Porque eu tava lá 3 dias no hospital, acho que sem nem pentear o cabelo direito. Aí com aquele cabelo todo caído na cara. Um vestido de gestante ainda, então ele tava caído, né? Tipo um camisetão. E tinham me colocado as meias de compressão branca. E o Lauro no colo. E chorando. Meu marido me deixou ali na porta e foi buscar o carro. Nossa, eu acho que eu devia parecer uma louca mesmo. Aí entrei no carro e fomos pra casa da minha mãe. Fui muito bem recebida lá, claro. Passei 15 dias lá na casa da minha mãe. E foi muito difícil a chegada sem a Laura, tanto pra mim, meu marido, minha mãe, esperando a gente lá, chegando os dois lá vazio. Mas tive que me manter forte, fiz o possível. Teve dias que eu acordei muito mal, teve dias que a dor era tanta que eu queria me causar dor física. Teve um dia que eu me machuquei, puxava meus cabelos, me arranhava. O começo é muito difícil. Muito difícil. Então, eu queria deixar a mensagem aqui hoje que não sei se todas, mas eu acho que a maioria vem um sentimento de por que Deus? Por que eu? Eu faço tudo certo, eu ando na tua palavra, sou uma pessoa do bem, eu não faço mal pra ninguém, por que eu? E fiquei brava assim com Deus, sabe? E não acho que isso é pecado, igual tipo, quando a gente era mais nova que nosso pai não deixava a gente ir pra algum lugar, a gente ficava no quarto emburrado. É a mesma coisa, sabe? A gente sabia que o nosso pai estava fazendo aquilo para proteger, mas a gente ficava emburrada, porque a gente queria ir. E foi isso que aconteceu, eu fiquei emburrada mesmo no começo. E aí com os dias foi passando, porque eu tinha mais motivo para agradecer do que reclamar, porque eu poderia ter perdido meu útero, eu poderia ter perdido a minha vida, e eu fico pensando nos que me amam, que teriam ficado aqui, meu marido, minha mãe, e eu tenho muito motivo para agradecer. Eu queria dizer isso, sabe? Não fica se pegando no lado ruim, sabe? A ira, ela passa a ser pecado quando ela é de forma egoísta, quando você pensa que Deus fez alguma coisa para te prejudicar, e não é assim.
sabe? Não fica distorcendo o que Deus fez. Tudo que Deus faz é maravilhoso, a gente não entende, mas tudo é para o bem. Tudo que Deus faz para aquele que os ama é para o bem. A gente é pequeno demais, a gente só enxerga o hoje e Deus está vendo além, Deus está vendo lá na frente. Então a gente tem que aceitar. É difícil, é muito difícil, entendeu? Eu vejo que eu fiquei brava que eu pedi, Deus, salva minha filha, e depois eu recebi a notícia de que ela tinha morrido. E o meu salvar é que ela vivesse e ficasse comigo. Mas o salvar de Deus foi esse. A minha filha recebeu a salvação. A minha filha, ela teve anoxia intraútero, que é a falta de oxigênio. Ela teria sequelas severas, dependendo do tempo que já estava acontecendo. Ela poderia ser um vegetal, mexer só os olhos. Agora eu vou ser injusta de dizer que Deus não a salvou. Deus salvou ela. Ela tá muito bem, muito melhor do que eu. Por mais que o pensamento de mãe seja egoísta, que eu acho que ela estaria melhor no meu colo, não é assim, ela tá muito melhor. Então a minha mensagem de hoje é essa, sabe? Procure os motivos para agradecer, sabe? Converse com Deus. Não adianta ficar disfarçando que tá tudo bem, que Ele é Pai e Ele sabe o que passa dentro da nossa cabeça, sabe? Não adianta ficar disfarçando, mas conversa, põe pra fora, fala com Deus, Ele vai te responder. Ele vai responder através de pessoas, através de mensagens, ou tem gente que tem já uma fé mais evoluída que sente, que ouve, Ele vai te responder. Então, é isso aí. Ame a Deus, independente do que você pensa. Ele fez o melhor pra você. Beijo, até o próximo.